Olá pessoal, professor Leonardo falando. Nós vamos começar agora uma videoaula de introdução ao PHP, ok? Essa aula tem como objetivo introduzir o PHP, o básico, e mostrar alguns conceitos de lógica de programação com o PHP, tá certo? Bom, vamos logo ao que interessa. Para a gente poder cumprir a nossa videoaula aí, a gente vai precisar de um software chamado Sublime Text ou qualquer outro editor de texto HTML. Vamos precisar aqui do nosso WAMP Server, que já está rodando no meu computador, e também de um browser, tá? De um navegador de internet, que no nosso caso nós vamos utilizar aí o Chrome, neste caso, tá ok? Bom, depois que tudo estiver rodando, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar aqui o nosso browser no localhost. No meu caso, eu acesso 2.8080 porque eu mudei a porta de comunicação do meu browser aqui do servidor web para 8080, tá? Agora o de vocês, se vocês não alteraram, basta digitar localhost, ok? Que ele vai vir para essa tela aqui. Tá? Nessa tela é a tela onde ele mostra os projetos, né? Os projetos que a gente tem. Então, no meu caso, eu tenho esses projetos aqui e eu vou agora criar um outro projeto. Tá? Para isso, eu vou abrir o nosso C2.wamp www, vou criar aqui uma pastinha e vou chamar essa pasta de PHP, ok? Então, criei aqui o PHP e dentro dessa pasta onde eu vou criar os arquivos aí do nosso projeto. Tá? Então, para isso, eu vou criar esse arquivo aqui a partir do Sublime Text. Então, eu vou em File, Open Folder, ok? E aí eu vou selecionar a pastinha lá do WAMP que a gente acabou de criar, que é a pastinha PHP. Ok. Antes disso, para a gente não ter um problema de permissão, eu vou iniciar aí o meu Sublime como administrador, ok? Então, executar como administrador, sim. Ok. E vou fazer a mesma coisa, Open Folder. Vou selecionar aqui o meu WAMP Server. PHP. Ok. E aqui eu vou criar o arquivo. Então, botão direito, New File. Criou o arquivo, eu vou salvar com Ctrl S. Ele já vai direcionar aqui para dentro do nosso diretório. E vou colocar o nome index.php. Selecionar o PHP aqui embaixo. Pronto. Salvar. Ele salvou para a gente. E está aqui o nosso arquivo PHP. Após isso, eu vou voltar aqui no browser. E eu vou fazer o quê? Vou atualizar. Olha, já aparece aqui o PHP, que é o projeto, nosso projeto aí. Se eu clicar aqui, como eu troquei a porta do browser para 8080 e tudo mais, então ele não vai abrir. Ao clicar aqui, ele vai simplesmente trazer um erro, porque ele vai tentar acessar aquele arquivo pelo localhost comum e não pela 8080. Tá? Então, no meu caso, eu não vou clicar ali. Eu vou dar um barra aqui e digitar PHP, que é o nome da pasta, barra index.php, ok? No caso de vocês, se não tiver a porta 8080, é só clicar ali no projetinho que ele vai abrir. Então, esse aqui é a nossa página, tá? Não tem nada, também não temos código. Então, vamos ao que interessa. Eu vou aumentar um pouquinho o nosso código aqui para ficar mais visível. E vamos começar. Primeira coisa, sempre que formos escrever código PHP, nós temos que colocar entre as tags PHP. A ferramenta Sublime Text ajuda a gente nesse sentido. Basta digitar PHP e apertar o Tab. Pronto, ele já colocou as tags PHP para a gente. Tá? Então é assim que tem que ser para a gente criar aí o nosso projeto PHP.
Legal. Após isso, a gente vai começar no básico aí de lógica de programação com o PHP. Primeira coisa que nós temos que aprender é a função echo do PHP, ok? Então existe uma função que é o echo. Essa função ela faz o que? Ela mostra na tela para a gente algum texto, alguma informação. Então eu digito echo, coloco entre aspas o texto que eu quero que seja mostrado. Ao voltar no navegador e atualizar, ele vai mostrar aqui para a gente, ok, o texto que foi digitado lá, string. Basta alterar aqui e ele será, tem que salvar, sempre alterar, salvar, volta aqui, atualiza e o texto será alterado, ok? Então é isso que faz o echo. A partir do momento que a gente já sabe como mostrar na tela o que a gente está fazendo, o próximo passo é a gente entender as variáveis. Bom, as variáveis são espaços de memória reservados para que a gente possa armazenar informação temporariamente. Tudo que existe uma variável vai sumir assim que o sistema que a gente estiver executando for desligado, for fechado, ok? Então nós criamos variáveis para armazenar temporariamente algum valor, alguma informação que a gente precise no nosso código. Tá? Então, como exemplo, eu vou criar uma variável no PHP. Sempre que a gente for criar uma variável, tem que ter um sinal de cifrão na frente, seguido pelo nome da variável que a gente quer criar. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, eu vou criar a variável nome. Tá? Toda variável ela recebe um valor. Tá? Neste caso, como eu quero colocar um texto dentro dessa variável, eu vou colocar aqui aspas e colocar um nome, por exemplo, Leonardo. E toda a instrução PHP, depois que você escreveu a instrução, você tem que pôr um ponto e vírgula. Okay? O que eu fiz? Eu criei uma variável chamada nome e joguei dentro desta variável o valor Leonardo, certo? Então, variável é dividido entre variável, valor, variável, valor. Tá? Se eu quisesse criar uma outra variável, eu posso criar quantas eu quiser, porém elas não podem ter o mesmo nome, tá certo? A variável, elas não podem ter o mesmo nome. Se eu deixar o mesmo nome, o que vai acontecer? O PHP entende que eu estou querendo simplesmente substituir o valor da variável nome, que é Leonardo, pelo valor Maria, que nós colocamos agora. Então, simplesmente o que vai acontecer é que aqui, ao mostrar, né, na tela esta informação aqui, ele vai mostrar Maria e não Leonardo. Vamos ver? Bom, para mostrar uma variável, basta eu simplesmente chamar o echo e colocar o nome da variável. Ok? Colocamos aqui o nome da variável. Então, variável nome. Ok. Neste caso, o que vai aparecer na tela é o nome Maria. Ok. Por quê? Porque nós colocamos o nome Leonardo, mas depois substituímos por Maria, porque o nome da variável é o mesmo. Agora, se eu fizer isso aqui, eu já estou dizendo que o nome Maria ele tem que ser colocado na variável nome2 e não na nome. Então, na nome vai ficar Leonardo. Se eu estou mostrando o valor da variável nome, o valor que tem que aparecer para mim aqui é Leonardo. Ok? Agora eu quero que apareça nome2, então basta eu vir aqui e alterar nome2. Ao atualizar, ele vai mostrar Maria, porque agora eu pedi para mostrar o valor que tem na variável nome2. Certo? Então é assim que nós criamos variáveis no PHP. Essas variáveis elas podem ter tipos numéricos, elas podem ter, enfim, inúmeros tipos de dados. E você não precisa identificar isso no PHP. Basta você criar a variável, por exemplo, agora número, e fazer com que ela receba um número. Ok? Então tá aí. Há uma diferença entre jogar para uma variável um número e um texto. Ok? Tudo que está entre aspas simples ou aspas duplas é considerado texto no PHP. Então, por exemplo, se eu pego o número, né, que é 5, e jogo aqui o número 10,
entre aspas, aqui eu joguei um número nessa variável e aqui eu joguei um texto. Então, para o PHP, isso daqui é um texto. Bom, vamos ver o que ele mostra lá se eu colocar aqui número 2 agora, tá? A variável número 2. Ele vai mostrar o número 10. Ok, para você que está visualizando, isto é um número. Ok, mas para a linguagem de programação PHP, isso é um texto. Ah, e que diferença isso faz quando eu quero que o usuário simplesmente veja um número? Bom, depende. Se você não está pretendendo fazer nenhum cálculo com este número em forma de texto, não há problema nenhum. Poderia ser utilizado para números de telefone, números de CPF, de identidade, não tem problema nenhum. Agora, se eu estiver pensando em fazer um cálculo, então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada resultado, e essa variável ela vai receber o quê? A soma entre a variável número e a variável número 2, ficando desta forma. Número mais número 2. Ok? Perfeito. Bom, na matemática, 5 mais 10 é igual a 15. Se esse número fosse um número realmente para o PHP, a soma deveria dar 15. Tá? E é provável que dê 15. Vamos ver. Ó, o que faltou foi a gente colocar aqui a variável resultado. Ok? Olha, deu 15, de fato. Okay? Por que deu 15? Porque o PHP, mesmo a gente jogando este número aqui, ele identificou esse número como numérico. Se eu fizer isso aqui, ele também vai entender que isso aqui é um número. Agora, se você tentar fazer isso em uma linguagem de programação diferente do PHP, onde você tem que tipar as variáveis, aí você vai obter o número 5 seguido pelo número 10, ou seja, 510, certo? Então, no caso do PHP, você até poderia colocar um número assim, mas em outras linguagens, sempre que você quiser que o número seja realmente um número, ou seja, onde ele vai efetuar cálculos, é bom tirar ele das aspas, ok? Ficando simplesmente dessa forma, ok? Tudo bem. E o que foi este símbolo que nós colocamos aqui? Bom, este símbolo ele indica uma soma, tá? Então nós temos aqui os atribuidores aritméticos, ok? Então isso aqui chama sinal de atribuição. Aqui nós temos um sinal de atribuição onde eu estou atribuindo o valor desta variável nesta variável, e aqui nós temos a soma, ok? O que acontece com a soma? Bom, nós temos as operações básicas, né? Quando eu uso esse símbolo, eu estou somando um valor com o outro. Quando eu uso este símbolo, eu estou dividindo. Neste aqui, eu estou diminuindo, subtraindo. E neste aqui, eu estou multiplicando. Okay? Além desses, existem outros. Nós temos mais igual, nós temos menos igual, nós temos mais e nós temos menos menos. Okay? Então, todos esses símbolos podem ser utilizados para que a gente consiga manipular nossas variáveis. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu quero fazer a soma de 5 mais 10, basta eu jogar o valor nesta variável ou o valor nesta variável, e aqui eu faço a soma das variáveis, okay? Que é o que a gente fez. E é o que a gente vai representar aqui. Então, o valor 5, ok? Legal. Ou 15, perdão. Agora, não necessariamente há necessidade de colocar este número em variáveis. Eu poderia colocar aqui 5 e eu poderia colocar aqui o 10 direto. Isso também funciona. Olha aí a nossa soma, ok? Ok. Se eu quiser subtrair, basta eu colocar o sinal de menos. Tá?
menos 5. 5 menos 10, menos 5. Se eu quiser multiplicar, 5 vezes 10 vai dar 50. Então, está aí. E se eu quiser dividir, 5 dividido por 10, 0,5. Ok? Então, o PHP ele já faz todos esses cálculos para a gente. Muito bem. E aqueles outros sinais que eu mostrei? Então, por exemplo, o que é o sinal mais igual? O sinal mais igual significa exatamente o que eu vou fazer aqui. Olha só. Se eu disser que a variável resultado, ok, recebe ela mesmo, resultado, mais o número 5. Ok? Então, quanto vale a variável resultado nesse momento? Bom, nós criamos ela aqui, jogamos o valor dela mesmo. Então, ela está valendo 0, ela não está valendo nada. Recebendo ela mesmo, que é 0, mais 5, o resultado vai ser 5. Então, se a gente salva e atualiza, opa, nós temos um erro. Olha só, variável indefinida, é assim que a gente aprende a resolver os erros. O PHP vai mostrar para a gente variável indefinida, resultado na linha 9. Ó, resultado, está faltando aqui o cifrão que não está aqui na frente. Então, lá na linha 9, tá, a gente vai colocar o resultado. Bom, na verdade ele não reconheceu porque a gente criou a variável aqui, ó. Tá? Então, ele não reconhece essa variável, eu teria que fazer assim. Criar a variável, ok? Jogar um valor qualquer nela, por exemplo, 0. E aqui embaixo eu poderia fazer isso, porque agora ela já existe aqui em cima. Como eu estava criando ela e jogando já o valor dela, o PHP não reconhecia isso. Tá? Então, agora vai funcionar. Então, a variável resultado que vale 0, recebendo ela mesma, que é 0 mais 5, 0 mais 5 é igual a 5. Ok? Tá aí. Muito bem. Este mesmo resultado aqui, se eu não quiser escrever tudo isso aqui, eu posso substituir tudo isso aqui, ó, essa lógica, né? Variável resultado recebe variável resultado mais 5. Eu posso substituir tudo isso pelo símbolo mais igual. Ok? Então, esse símbolo é exatamente aquilo que a gente tinha aqui. Resultado recebe mais resultado igual 5. Tá? Então, ele recebe ele mesmo mais 5. Tanto é que o resultado que a gente tem é o mesmo. Tá? Se eu colocar 3, então 3. Ok? E se fosse, no caso, menos igual? Bom, o menos igual é o inverso. A variável resultado vai receber ela mesma menos 3. Então, se aqui valesse 10, 10 menos 3 é igual a 7. Então, ela mesma, que vale 10 menos 3, o resultado seria 7. Ok? Muito bem. E ainda temos o variável, por exemplo, resultado mais. Resultado mais significa que eu estou incrementando esta variável. Ou seja, é como dizer que ela recebe ela mesmo mais 1, ela mesmo mais 1, ela mesmo mais 1. Então, se resultado aqui vale 10, quando eu faço isso, 10 mais 1 é 11. Então, ele vai passar a valer 11. Ok? E o menos, ele faz o inverso. Ele decrementa. Se aqui está valendo 10, quando eu faço isso, essa variável vai passar a valer 9. Ok? Então, esses são os significados desses sinais que a gente aprendeu. Bom, muito bem. Uma vez que a gente já sabe usar os sinais de atribuição, já sabemos declarar variáveis, já sabemos mostrar esses resultados na tela, agora chegou a hora da gente fazer algo um pouco mais sofisticado. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos apagar aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte, existem situações na programação que há necessidade de nós criarmos o que chamamos de bloco condicional, que é criar uma determinada condição.
Ou seja, se determinada condição for atendida, o programa vai fazer alguma coisa. Se não, o programa não faz nada ou ele faz outra coisa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos criar aqui uma variável chamada número. Muito bem. Esta variável vai receber o número 10. Então, até aqui, sem problema nenhum. Agora, existe uma condição. Eu quero mostrar na tela uma mensagem. Tá? A mensagem é a seguinte. Tá? Eu vou dizer o seguinte. Se esse número for igual a 10, se a variável número for igual a 10, tem que aparecer a mensagem funcionou. Ok? Então, como que eu mostro a mensagem funcionou? Echo. Muito bem. E aqui eu ponho a mensagem. Tá? Funcionou. Muito bem. Legal. Então, a mensagem funcionou está aqui. Mas ela só pode aparecer se o valor desta variável número for igual a 10. Tá, vamos ver o que acontece se a gente rodar o programa aqui. Bom, apareceu, funcionou. Legal. E o valor dela é 10. Muito bem, até aqui tudo bem. Agora, olha só o problema. Se eu colocar o número 5, 5 é igual a 10? Não. Então, não deveria aparecer essa mensagem, né? No entanto, ao rodar, a mensagem continua aparecendo. Ok? Isso não está certo, está errado, não está de acordo com a nossa condição. Bom, para resolver isso no PHP, nós vamos utilizar os blocos condicionais que nós chamamos de if. Então, basta digitar if, né, e o PHP vai montar a estrutura do if para a gente automaticamente. Tá? Como que funciona? Eu vou primeiro digitar na mão para você poder entender. Então, eu digito if, abro e fecho parênteses. O que é a nossa condição? A nossa condição é o que está escrito dentro desse parênteses. Se eu quiser que a condição seja, se a flor for amarela, eu tenho que escrever aqui dentro que a flor tem que ser igual a amarela. Okay? Se o peso tem que ser maior do que 20, eu vou escrever aqui dentro que o peso tem que ser maior do que 20. Aqui é onde eu coloco a minha condição. E qual é a condição que eu quero? Eu quero que a variável número, tá aqui, ó, ela seja igual a 10. Tá? Então, essa é a minha condição. Só tem um detalhe. No PHP, quando eu coloco igual, é atribuição. Eu estou atribuindo o número 5 à variável número. Eu estou jogando isso daqui para dentro disso daqui. Quando eu quero comparar, ou seja, eu não quero atribuir, eu quero só comparar uma coisa com a outra. Aí o sinal de igual no PHP com relação à comparação, para saber se uma coisa é igual a outra, é representado por dois símbolos de igual. Então, se eu quiser saber se esta variável é igual a esta, eu coloco igual a igual. Se eu fizer só isso daqui, ele vai pegar esse valor e vai jogar dentro dessa variável. E não é isso que a gente quer. Então, a minha condição é que a variável número seja igual à variável ou número 10. Tá? E o que vai acontecer se esta condição for atendida? Eu tenho que estabelecer um bloco de código para dizer que quando esta condição for atendida, é para executar exatamente isso que eu quero. Este bloco ele vai entrar entre chaves. Então, depois que eu escrevi o if, depois que eu coloquei a minha condição, eu coloco um bloco de chaves e dentro deste bloco, ou seja, entre essas duas chaves aqui, é onde eu vou escrever o que eu quero que aconteça. O que é que eu quero que aconteça? Eu quero que ele mostre essa mensagem. Ok? Então, tá aqui. Pronto. Exatamente assim que funciona o if. Tá? Então, se esta condição aqui for verdadeira, ou seja, se isso for igual a isso, então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho o meu bloco, que é o que vai acontecer se isso for verdade. Então, vai fazer o que está aqui. Se não for verdade, então ele não faz o que está aqui, ele simplesmente pula, ele não executa esse código que está aqui. Deixar o código todo assim, uma única linha, é muito difícil de entender, de ler o código. Então, por costume, nós temos fazer uma quebra de linha aqui. Tá?
Então, damos um Enter. E, para ficar melhor ainda, damos um outro Enter nesta chave aqui. Olha que bacana. Então, como que ficamos? Colocamos a nossa condição aqui no if. Quando acabou o if, damos um Enter e escrevemos o nosso código. Tá? Então, é assim que fica. Olha lá. Se esta condição for verdadeira, faça o que está aqui dentro. Se não, nem entra aqui, simplesmente pula para fora. Ok? Pula para fora. Essa é a ideia. Tá? Então, vamos ver. O nosso número recebeu o valor 5. 5, né, que é o número, é igual a 10? Não. Então, ele não vai executar, porque aqui voltou falso. Tá? Então, se ele não vai executar, esse funcionou, ele não tem que aparecer aqui depois que eu atualizar. Pronto, não apareceu. Agora, se eu colocar o número 10 e salvar, quando eu atualizar, o que acontece? Dentro de número agora tem o 10. 10 é igual a 10? Sim. Então, faz o que está aqui dentro. Bom, o que está ali dentro é o eco do funcionou, então ele mostra. Ok? É assim que funciona um bloco de if, um bloco condicional. Agora, só para finalizar, se eu quisesse que alguma outra operação fosse realizada caso essa daqui não fosse verdadeira. Ou seja, se o número não for igual a 10, o que vai acontecer aqui? Por enquanto, nada. Mas o que eu quero é justamente o contrário. Eu quero que aconteça sim alguma coisa se isso aqui não for verdade. Nesse caso, a gente usa o comando else, que significa senão. Tá? A mesma coisa, tá? Só que aqui no else nós não vamos colocar uma outra condição por enquanto. A única condição que nós queremos é essa daqui. Então, se não, eu abro aqui, fecho, ele tem que ter o corpo igualzinho do if, porque é onde vai acontecer alguma coisa se isso aqui não aconteceu. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou mostrar outra coisa. E vou alterar. Em vez de funcionou, agora eu quero que apareça verdadeiro. Ok? Verdadeiro. E se não, falso. Então, olha só. Se dentro dessa variável aqui, que é onde eu faço a minha condição, ok? Se dentro dela o valor for igual a 10, eu vou escrever verdadeiro. Se não, ó, else, se não, eu vou escrever falso. Bom, botei 10 ali, tem que aparecer verdadeiro aqui. Muito bem. Se eu troco esse 10 por 9, 9 é igual a 10? Não. Então, ele vai executar o falso. Certo? É assim que funciona o if e o else. Então, se você quer que algo aconteça quando a sua condição não for atendida, você coloca depois do else. Se você só quer que aconteça algo se a sua condição for atendida, caso ela não seja atendida, tanto faz, se você não quer que aconteça nada, aí você tira essa parte do código. Ok? Bom, por hoje é só. Essa foi a nossa primeira videoaula de introdução ao PHP. A gente se vê na próxima aula. Até lá!